Alô, amigos da RDK, estamos de volta para a terceira parte do nosso papo com amigos, conversando com Itamar Gonzatti e lembrando do nosso apoiador, Carson Veículos, que está há 16 anos no mesmo lugar, uma loja de respeito, uma loja de confiança. Se você quiser trocar de carro, vai lá, conversa com o Eduardo, que com certeza você fará um bom negócio. Carros de qualidade, boa procedência, estão lá à disposição. E se ele não tiver, ele dá um jeitinho de arrumar, porque ele tem muito contato de agências de Porto Alegre, traz muito carro bom de lá. E ele conhece da coisa que trabalha desde menino com carro. Então, Itamar, nós paramos no profissional e fomos para o amador, mas vamos conversar um pouquinho mais no profissional aí. Qual é os títulos, qual é os jogos assim que tu mais lembra hoje? Eu gosto muito dessas histórias do passado, sabe? Que nem tu estava contando com o Lajadense, em 86 vocês classificaram e ficaram lá, o jogo terminou antes e outro jogo tinha mais 10 minutos. Então essas histórias eu acho muito bacanas, né? Em 79 a gente foi campeão, 86 a gente não foi campeão, mas subimos o Lajadense, eu era emprestado pelo São Borja. E era um jogo que tinha três times para duas vagas. Um estava fora já, que era acho que era o Ipiranga, até eu falei que o Ipiranga, mas não, Ipiranga. E aí lá em Porto Alegre jogava Gaúcho de Passo Fundo e o São José. O São José ganhando era classificado. O Gaúcho já estava classificado praticamente. E nós tínhamos que ganhar do Ipiranga para não depender. Só que nós empatamos 0-0 e o jogo em Erechim terminou, tipo, vamos dizer, agora, e aí tinha mais 5 a 10 minutos lá em Porto Alegre. E nós dentro de campo, pelo radinho, escutando, aquele tempo era assim lá, e o jogo não andava lá, e a torcida em cima, a gente falando, eles falavam em pênalti, daí o juiz não dava pênalti. Bom, para encurtar a história, nós passamos um sufoco bem grande, questão de 5, 10 minutos. O maior sufoco foi depois do jogo terminar. Depois do jogo, dentro do campo, ainda esperando acontecer lá. Mas também depois foi uma festa inesquecível, né? Eu me lembro que eu fui na festa aqui, né, quando vocês voltaram. Nós todos dentro de campo do Lajadense, com chopp à vontade, foi um festeirê. Então, ou seja, eu tive 2 títulos com o Lajadense, né? 2 de segunda divisão, mas tive. Na Chapecoense eu fui vice-campeão por 2 vezes. No Blumenau também vice-campeão, perdemos um jogo contra o Avaí lá, que eles tinham uma máquina de time, mas mesmo assim a gente fez um bom campeonato lá, um bom jogo. E depois no Araranguá, quando eu saí, eu tive no Figueirense 6 meses, mas era só de transição mesmo, né? Aí fui para o Araranguá, a gente disputou a Copa Santa Catarina, que existe até hoje. E aí nós fomos campeão em cima do Figueirense, onde é que eu estava. Eu saí do Figueirense no início do ano, né? Fiquei lá, o seu Dalto me ajudou a sair. E aí fui passando para o Araranguá, disputamos o campeonato normal e depois veio a Copa Santa Catarina. E o treinador do Figueirense, ele me chamou, que era o mesmo depois, na Copa Santa Catarina, me chamou um dia e disse: olha, eu não vou ficar mais contigo porque eu preciso de jogador mais novo. E isso foi em 91. Pensa, eu tinha então 31 anos. E eu disse: não, tudo bem, se tu acha que eu já sou... Claro, eu não era velocista, não. Mas eu com a bola no pé sabia fazer alguma coisa. E ele me dispensou, abriu mão e deixou eu ir para o Araranguá. E a gente ganhou em cima dele o título, lá no Campo Figueirense. Coisa bem boa, né? O goleiro deles era o Mazarop, a Dilson Heleno meia esquerda, o Fernando Gaúcho, que de Iguapora era ponta direita, Gilson Cabeça centroavante. Eles tinham uma máquina. Era eu, o meu time era eu, o Chimbica, o velho Chimbica, e assim, normal. E nós terminou o primeiro tempo 1-1, e o Chimbica, porque assim, foi no início, aí pelos 35, nós fizemos 1-0, e o seu Jaime Schmidt, falecido, disse para um rapaz lá de São Paulo, nós chamava ele de... o cara lá daquele SBT, tinha aquele programa de riso lá, o cara é o Kiko. Mas ele tinha sofrido acidente, ele estava... Aí nesse meio tempo, o seu Jaime, no dia do jogo, disse: ô Kiko, não, Anderson, não vai na barreira porque tu daqui a pouco vai querer proteger teu rosto e pode acabar um pênalti para eles. Não deu outra, 40 e pouco do primeiro tempo, aí deu uma falta, eu disse: Aleno,
Ele foi na barreira e fez assim, o juizão, pá. Aí o Chimbica reclamou, foi expulso, ficamos com um a menos. Tinha todo o segundo tempo, e aquele tempo tinha 30 minutos de prorrogação. E nós seguramos o segundo tempo, seguramos a prorrogação e fomos campeão dos pênaltis. Coisa assim que não tem, né? Coisa de cinema. Coisa de cinema. Coisa que tu não esquece. Eu tenho as gravações, mas já não sei nem onde é que estão. Eu nunca... Em fita cassete? Tempo da fita ainda. É. Tinha o tal de Betamax, nunca me esqueço. É o Betamax. Ah, verdade. Mas essas histórias são boas, né? Não. E quando tu estava ali em Rio Grande, tu vê, naquela época tinha 3 séries do brasileiro, né? A ouro, prata e bronze. E nós entramos na prata, fomos para bronze, para ouro, né? Porque daí tu passa. Nós ganhamos 3-2 do Vila Nova lá no Serra Dourada. Aí nós passamos para a série de ouro. Aí pegamos o Bangu, Santos e Inter de Limeira. Fomos jogar lá na Vila Belmiro, foi 6-1. O gol que ele fez desse jogo fui eu. Mas tomamos um total, mas também tinha Palhinha, ponto esquerdo, acho que era João Paulo, uma coisa assim. O time deles era time Santos profissional e forte. Né? E a gente... Imagina, como é que vocês viajavam naquela época? Avião. Era de pra avião lá, já? Não, né? O estado do Rio Grande do Sul, tudo de ônibus, lógico, como sim. muito acontece hoje. Até hoje ainda. Mas a gente ia de avião, pelo menos. Quem é que foi que me contou uma história aí que eles foram jogar no... Quem é que me deu entrevista? Foram jogar, ele foi pro Amazonas. Foi o Foguinho que me contou. Que eles foram jogar na Bolívia, eu acho que foi, ou na Colômbia. Eles fizeram uma excursão. Isso. Foi de ônibus, né? Não, eles foram de avião de carga. Ele me contou, todo mundo sentado no chão, porque o ônibus tinha até um vidro quebrado, uma janela quebrada. E aí ele apelou já. Ele contou essa história aí lá, o empresário deixou eles na mão lá, tiveram que ficar 2 dias no aeroporto lá, esperando os caras mandar passagem. Mas é divertido mesmo. Tem dessas coisas também, né? Na época tinha muita barca furada, né, Itamar? Até quando eu estava no futebol ainda acontecia muita coisa. E aquele tempo não tinha, o interior, ninguém, nem Grêmio, nem Inter, por exemplo, não contratava jogador do interior. Era raramente. Muito difícil. O Miller, que foi para o Inter uma vez, e o centroavante do Brasil Pelotas na minha época. Como é que era o nome do negão? Puta, cara, não vou me lembrar agora. Mas ele começou a fazer gol, pegaram, mas não adianta, não se cria, porque os próprios treinadores não dão chance. Era muito difícil. Eu me lembro quando, Exato. Em 91, que a gente levou, 92, então o Everton, o Gelson e o Leco para lá, eu vivia dentro do Inter lá, eu e o Hélio era colorado, além de lajadense, né? E a paixão pelo filho, né? Então a gente estava... Só que lá eu vi muita coisa acontecer que foi uma das coisas que me desanimou um pouco no futebol, sabe? Que tu via nitidamente que a coisa não era controlada pela direção. Não. E hoje deve estar muito pior, né? Com esses empresariados todos. Isso que eu ia dizer, hoje quem manda no futebol é os empresários. Porque eles chegam lá, o Itamar é um bom jogador, daí eles mostram lá 2, 3 videozinhos que eu dei um balãozinho, e eles ganham dinheiro. Mas esse assunto é até interessante para ti que jogou tempos atrás e que tinha muito jogador bom, né? A gente que viveu nesse futebol aí, eu vivi 8 anos dentro, viveu muito mais, mas, poxa, tinha jogador de qualidade e era difícil pro cara se afirmar no futebol, né? Hoje os caras dão um balãozinho, se o cara souber dar 2 balãozinhos, já faz um contrato de milhões, né? E aí já vai para a Europa. A gente, fica chato a gente falar porque a gente foi profissional. Então muita gente pode ouvir a gente falar alguma coisa e dizer, ele tá com um recalque porque não teve a chance que precisava. Não é isso. Mas hoje, se tu olhar bem o jogo, poucos jogadores vão pegar a bola no meio de campo e partir para cima de um zagueiro. Mas, eu sempre digo, o jogo ladinho, só pro lado, só pro lado. Eu também sei fazer isso. E outra, hoje, os gramados, se tu faz um gol e se atira de joelho, como muitos fazem, que sai deslizando, tu perde a rótula na hora. Perdia naquele tempo, porque era barro, roseta, que chegar em casa tinha que tirar das mãos,
os campos de time profissional. Entende? Mas quem lembra do Lajadense de 91? Não tinha, o que menos tinha grama, era grama. Tinha um pouco de capim e o resto era levantar uma poeira. Exatamente. Nós ia jogar em Bento, tinha grama nas duas laterais e na outra lateral. Era meio era barro. Aí tu pegava um Tite da vida, que era um cara que a bola, ele brincava com a bola, nem ele conseguia fazer uma jogada às vezes, porque o campo não ajudava. E outra coisa no futebol da nossa época, era muito aqui, ó. Era pegar. Olha aqui, quantos jogadores deixaram de jogar por causa do tal de joelho? Sim. Porque até não tinha recurso, não tinha como tu... Hoje em dia é tudo rapidinho, questão de 6, 5 meses, 2 meses, 3 meses, tu já volta. Aquele tempo não voltava. Eu entrevistei o Serginho semana passada, o Sérgio Peixoto. Ele foi praticamente o primeiro fisioterapeuta que teve em Lajeado, principalmente esportivo. E assim, ó, ele veio para cá em 92. Eu acompanhei, ele veio para cá, ele veio no Lajadense, ele veio falar com a gente e o Hélio disse, tu pode viajar amanhã ou de tarde, ele veio de manhã, e o Hélio já queria que ele viajasse junto. Eu peguei lá no 94, acho que ainda então, sim, e até hoje ele continua, o Serginho é fantástico. Mas que nem tu diz, as condições eram muito precárias. Eu me lembro, era o seu Silveira, coitado, fazendo massagem de sabão, depois do jogo. Aí ele me dizia, ali me compra uma vaselina e uma xilocaína, aí ele fazia uma mistura lá e fazia massagem. E hoje o jogador está com uma dorzinha, eles vão lá e dizem, não vai jogar amanhã. Eu não entendo como é que eles acham que jogar quarta e domingo é prejudicial ao jogador. Mas, gente, eu peguei o campeonato de Chapecó terça, quinta e domingo. Aí tu dizia pro preparador físico, eu tô com um pouco de dor muscular. Tá mal preparado, vamos ter que trabalhar mais. Aí tu pegava o Guidini da vida. Aí tu pegava o Guidini, o Pepe. Esse Pepe foi para Chapecó e queria que eu fizesse musculação do sábado de manhã para jogar no domingo. Tu tá de sacanagem comigo, vou fazer peso, fica todo dolorido, né? Sim. Eu meio que disse pra ele, eu não tenho, eu fui no meu treinador, acho que era o Sérgio Xavier, tudo daqui do Rio Grande do Sul, não. Aí ele disse, não, eu vou falar com ele. Esse era um que eu não me lembrava, que eu tinha trabalhado com ele também. Trabalhei com ele. Quando eu fui em 79 para Chapecoense, que eu fui, era o aqui de Encantado, Lori Sandro, que é falecido. A gente pegou muita gente. Mas e como tinha treinadores bons, né? Hoje não se cria mais treinador, aí, ó. O Brasil está trazendo treinador de fora. Pensa, olha quantos treinadores de fora. Eu não sei se os caras não estão se preparando ou se os clubes estão tudo meio doido. E o que a gente comentou antes, Itamar, não tem mais centroavante, não tem mais ponteiro. Por isso, antes tu falou, pode ser que eu estou querendo me elogiar demais, mas não existe mais jogadores que nem tu, que nem o Miller. Os caras assim, diferenciados, vocês eram diferenciados, não adianta, não é porque tu tá aqui, o Itamar fazia o que queria com a bola, um passe, tanto que tu foi goleador um monte de vezes, né, jogando na meia. Qual é o meia que é goleador hoje? É muito pouco. O que eu acho, muitos eles fazem o simples. A bola, eu acho que até o próprio treinamento faz eles fazer isso. Toma. E outra, hoje a bola, esses dias vai acabar o tempo. Sim. Depois eu conto na próxima história. Tem mais um tempo aí, então vamos esperar para o segundo tempo, terceiro, quarto. Tem mais história, isso é bom. Mas a coisa está tão, e muito mimimi, muita coisinha, meu Deus do céu. Nossa seleção está um caos, olha o que virou isso. Vai custar. Mas gente, estamos indo para, terminando mais um bloco. Lembrando do nosso apoio da Carsul, do nosso amigo Chimia, que está nos dando uma força. E dizendo que na retaguarda tem o Elton de Andrade, né? Que está comandando. Ele só levanta o dedo. né? Aí tá bom. A gente volta em seguidinho. Tá?